A gente volta a falar do índice de inflação ao consumidor americano, que saiu hoje mais cedo. O dado que é um dos principais termômetros para as decisões, de juros do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, ficou dentro da expectativa do mercado, com alta de 0,3%. Só que esse dado ainda não precifica a guerra, os efeitos dessa guerra no Oriente Médio. Quem vai comentar mais desses dados aqui com a gente é a Bruna Aleman, Head de Internacional da Nomos, que já está aqui comigo. Bruna, minha querida, bom dia para você, sempre bem-vinda aqui na nossa programação. Bom dia, Débora. Imagina, é sempre uma honra estar aqui com você. Bruna, vamos lá, CPI sem grandes surpresas, realmente totalmente dentro do esperado, mas com essa situação de que não captura nada desse impacto da guerra. A sensação que dá é que a gente tem até um dado defasado. Tá tudo dentro do esperado. Mas é que tanta coisa já aconteceu, do último dia do mês de fevereiro, quando começou essa guerra para cá, inclusive em relação a preços. A gente sabe que já houve uma disparada de preço de combustíveis nos Estados Unidos. Se a gente desconsiderasse a guerra, a alta dos preços dos combustíveis em fevereiro foi de 0,8% apenas. Isso, sem considerar a guerra, daria suporte para que a gente tivesse realmente uma retomada de corte de juros ali dos Estados Unidos nesse meio do ano. Esse dado vai ser levado realmente em consideração, já que não captura esses efeitos da guerra? Bruna, qual será o efeito na tua visão? Bom, vamos lá. Na verdade, esse dado ele já está mostrando, que a inflação está permanecendo ligeiramente acima dessa meta tradicional do Fed de 2%. Os Estados Unidos também possuem duas métricas ali, por exemplo, de CPI, Então, um que considera um pouco mais esse fator que a gente fala, igual aqui no Brasil, que a gente tem o IPCA, que tem um fator transporte, ou seja, que tem a valorização do dólar dando um peso maior, lá nos Estados Unidos a gente também tem. Agora é o seguinte, nós temos que imaginar que a imprevisibilidade, ela continua em jogo, Débora? Então, assim, quando a gente tem um determinado conflito na região que está, sem saber o que vai acontecer, isso, se a gente observar, está muito bem desenhado. A gente enxergou isso nos últimos 3 anos e meio, no início do conflito da Rússia e da Ucrânia, que o principal ponto também que acabou mexendo, não só na inflação dos países europeus, mas com os países, todo o mundo acabou sendo afetado por conta de uma questão energética, também aconteceu lá atrás. Então, acho que a gente precisa olhar que vai ser levado em consideração em um sentido de trazer mais conservadorismo da decisão de corte de juros, porque a imprevisibilidade ainda continua. Ou seja, quando vai terminar esse conflito? Quais são os aspectos que os Estados Unidos, então até certo ponto, quanto que ele vai entrar dentro desse conflito de forma... Todo mundo fala, mas os Estados Unidos já está ali dentro. Não, ele ainda não está ali dentro. Ainda está sendo uma ameaça em relação ao eventual crescimento desse conflito em si e muitos outros países envolvidos. Isso pode acabar rápido ou pode se estender ao longo do tempo. Para os Estados Unidos, para o presidente Donald Trump, não é interessante estender isso, porque nós vamos ter outro fator que vai acabar complicando qualquer corte de juros. Então eu falo, não é só essa questão do preço do petróleo em si, a gente falar sobre a energia que pressiona determinada inflação, mas sim o gasto bélico. O gasto bélico e os Estados Unidos com uma questão fiscal que o Fed está olhando bastante, as dificuldades de aprovar todas as decisões fiscais, o déficit fiscal que os Estados Unidos têm, Então, a importância disso também para pressionar cada vez menos e a dívida americana diminuir cada vez mais, também está sendo levada em consideração. E cada vez que a extensão desse conflito continuar, então são 2 pesos, 2 medidas, tem ali a questão prática em relação à inflação e tem a questão prática em relação a gasto público. Então, não é interessante para o Donald Trump, se ele quiser qualquer tipo de decisão favorável para ele em relação a corte de juros, o Fed vai estar balanceando esses 2 fatores. Mas sim, dentro da imprevisibilidade, pode ser que o peso disso, de um conservadorismo e não haver corte de juros, pode ser maior. Uhum. Agora, olhando um pouco mais para os componentes desse CPI, Bruno, o componente de moradia continua sendo o principal fator de pressão, nesse CPI, pelo menos até antes da gente ter a captura dos efeitos da guerra. É importante a gente pontuar. Esse item tende a desacelerar nesse longo de 2026 ou pode ser mais um fator a contribuir para essa inflação estruturalmente ainda acima dessa meta do Federal Reserve e que a gente sabe que vai se somar
ao impacto do combustível logo mais à frente no próximo dado, certo? Certo, mas é uma regra prática de economia, tá? A questão de habitação, então a gente tem habitação, alimentos e energia, né? Os fatores principais que acabaram impactando de certa forma. A partir do momento que a inflação fica cada vez mais pressionada, determinados fatores, principalmente quando a gente fala habitação e alimentos nem tanto, mas a questão habitação, que a gente fala sobre o shelter, né, que eles trazem ali, que tem uma contribuição relativamente alta, ele começa a diminuir porque inflação pressionada, você pode enxergar uma determinada crise. O que que seria essa crise? Crise não é uma estagnação da economia, pode ser uma crise momentânea de determinados mercados. O mercado imobiliário ele vem sofrendo bastante e ao longo do tempo ele pode sofrer cada vez mais, porque cada vez que tem uma pressão em relação à inflação, você pode aumentar o número de desemprego, você pode diminuir ali, você tem a questão da oferta e da demanda de imóveis, e isso pode acabar reduzindo um pouco o preço. Então, eu acho que é muito uma questão momentânea. A economia americana ela ainda está sendo muito incentivada através das políticas públicas, inclusive de Donald Trump, e também as políticas públicas estaduais. O americano ainda está com dinheiro, então ele não viu, mesmo com uma inflação alta, mesmo reclamando sobre essas determinadas questões, ele ainda não sentiu tanto ali no bolso, não no bolso, mas uma questão de emprego mesmo, ele não sentiu esse fator relevante que é o mais importante para trazer todos esses dados para baixo. Então, eu acho que esse fator energia, então, agora a gente olhando esses efeitos da guerra que estão pressionando cada vez mais, podem se tornar cada vez mais fortes e os demais sofrerem uma crise momentânea setorial e pressionar cada vez menos esse CPI ao longo do tempo. Agora, Bruna, a gente sabe que os investidores globais acompanham muito de perto o CPI americano, sendo sempre uma das principais bússolas, né, para juros, liquidez global, enfim. Esse dado de hoje muda de alguma forma a leitura dos mercados sobre esse cenário de política monetária para os próximos meses? Com certeza, na verdade, a gente estava vendo, né, desde o início do ano, algumas decisões ali do Donald Trump, então acho que deveria ter. A gente estava num determinado otimismo em relação a isso. Quando entrou o fator conflito, logicamente ele acaba atrapalhando um pouco. Então o mercado está enxergando agora essa oportunidade, na verdade, não oportunidade, né, essa janela aí do Fed ser cada vez mais conservador, mesmo em relação aos pontos de Donald Trump, né, o que ele queria muito fazer esse corte. As expectativas de juros, elas estão cada vez mais cautelosas, então isso a gente já conseguiu enxergar, e o mercado vai voltar ao estado, antes otimista, ele vai voltar a um estado do conservadorismo. É assim que a gente pode enxergar. Estávamos ali com um determinado ponto que isso poderia mudar, mas quando tem ali um conflito que entra no meio do caminho, é muito difícil a gente começar a ter esse otimismo ainda para esse ano, e a economia americana pode andar um pouco mais devagar do que a gente estava esperando no início do ano. Caso o Fed mantenha realmente esses juros elevados por mais tempo, Bruna, por conta dessa inflação até um pouco mais persistente, como você, né, começou mesmo a explicar, mostra essa resiliência acima um pouco ali da meta, quais seriam os efeitos mais relevantes para fluxo global de capital para mercados emergentes, por exemplo, como o Brasil, ainda mais dada essa situação que temos agora, uma guerra em andamento? Então, tem um fator que pode ajudar ou pode piorar, tem os dois lados, né? Porque assim, quando nós estamos em uma determinada situação de conflito e quando todo mundo acaba indo para o conservadorismo, nós temos os principais produtos conservadores e que nós falamos que grande parte dos investidores estrangeiros acabam andando. Ao invés deles quererem mais risco, até porque esse conflito está praticamente se tornando mundial, com decisões, né, determinados países, nações ali precisando tomar um determinado posicionamento e já de olho com o risco da expansão disso, você tem dois investimentos que são que geralmente o investidor é direcionado, que é o ouro e o dólar. Isso acaba ajudando a economia americana, mas também acaba atrapalhando. Por quê? O investimento mais seguro do mundo ele é considerado que é o Treasury americano. Cada vez mais que as pessoas colocam diante desse cenário dinheiro no Treasury americano, com esses juros relativamente altos ali para a economia americana, mais cresce a dívida americana que tem que pagar juros de curtíssimo prazo e entregar isso. Para os países emergentes,
tem que haver alguma coisa muito fenomenal para que o capital estrangeiro continue nesses países. Porque diferente de um tarifaço, por exemplo, do Trump, que o dinheiro pode ter saído dali, ele estava pressionando de certa forma para poder enfraquecer o dólar, agora nós estamos falando de um conflito relativamente global. Então, quando é um conflito relativamente global, não é automático o investidor estrangeiro querer assumir riscos dentro de países emergentes, a não ser que economicamente, a gente fala o risco país, economicamente, juridicamente, politicamente, aquele país não seja, vamos dizer, minimamente está num momento relativamente estável. E a gente tem que lembrar que é ano eleitoral, e instabilidade também vai ser o significado do Brasil. Então é mais lógico que isso pressione cada vez mais a economia americana, mesmo diante desse cenário, mantendo a taxa de juros, que por um lado é bom porque você continua com dólar lá dentro, e por outro você aumenta a dívida americana, ou até o crescimento do dólar, do ouro, a gente vê as máximas aí do ouro, a gente pode continuar enxergando isso, do que o capital ir e ficar ou estacionar dentro de países emergentes. Bruna Alema, minha querida, Head de Internacional da Nomos, aqui com a gente. Minha querida, um ótimo dia para você, boa quarta-feira. Até uma próxima. Até, muito obrigada. Obrigada a você, tchau, tchau.